Boa noite, queridos irmãos do CEPEC. É um grande prazer poder retornar aqui e nestes momentos em que não podemos estar fisicamente presentes, mas podemos estar aqui de mente, de coração, abertos para receber a palavra do Evangelho de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Na casa de meu Pai há muitas moradas, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, vamos fazer uma prece de abertura, como é de praxe, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, Mestre de amor, de misericórdia, que tudo provê, que a tudo assiste nestes momentos de transição planetária, nos convidando à reflexão, nos convidando a que nos demos as mãos em pensamentos e coração, para auxiliarmos no estabelecimento da nova era. Que os nossos amigos espirituais, os mentores desta casa, possam nos acompanhar durante esta pequena preleção e que possamos, de alguma forma, servir carinhosamente a Jesus, nosso Mestre, que nos concitou a segui-los. Que assim seja. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, já bem adiante, da sua época, na vanguarda dos acontecimentos, já nos trazia notícias, que estaríamos então já no século XIX aguardando este momento de transição em que o planeta Terra estaria saindo da zona de provas e expiações e caminhando para o mundo de regeneração. Hoje nós vamos procurar entender um pouco mais o que o Evangelho nos traz a esse respeito. Nós temos aí uma foto, tirada lá pelo Hubble, aquela sonda que nos trouxe tantas fotos maravilhosas, desconhecidas mesmo, da grandiosidade do universo. E ali nós temos, na distância, a nossa Via Láctea, com seu formato em espiral, englobando pelo menos 200 bilhões de estrelas, sendo que o Sol é uma delas. Quando eu era pequena, eu achava que o Sol era o centro do universo. A gente tem essa concepção tão errada, E depois que a gente cresce, ouve isso, mas só na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, nós temos 18 bilhões de estrelas. Embora alguns acreditem que o número destas esferas pode chegar a 400 bilhões. E temos aí uma ideia do planeta Terra, nem o planeta Terra, a nossa Via Láctea, que é o nosso sistema solar. É um braço lá na periferia, bem distante da estrela principal, para onde converge todo o fluxo dessas estrelas, de todos os sistemas que existem na nossa galáxia. E aí a gente olha aquele pequeno ponto ali que não consegue nem identificar nosso Sol, muito menos o planeta Terra, e ficamos admirando a grandiosidade da criação. Certa vez eu ouvi numa palestra, e aquilo me fez pensar muito, que se nós pegássemos todos os grãos de areia de todas as praias do nosso planeta, ainda estaríamos distante da realidade dos corpos que existem no universo, formando todas as galáxias. E aí a gente para e pensa, será possível conceber que em apenas um desse grãozinho exista vida? Seria o pensamento, bem infantil e duvidando muito da capacidade criadora de Deus, não é? Aqui nós temos uma foto mostrando outras galáxias. Cada ponto desse aí é uma galáxia, imagina quantas galáxias existem. Provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável pelo homem, que ele já pôde constatar, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Vejam que coisa linda, que maravilha. O Dr. Carl Sagan, que foi um grande cosmólogo lá do século XX, ele deixou para nós um legado maravilhoso. Apesar de ele dizer-se que não acreditava em Deus, por ser um homem de ciência, eu nunca vi na fala de um homem, uma fala de um homem tão bom,
coisas tão maravilhosas que a gente pode se referir como religião com R maiúsculo. Ele diz assim, ó: diante da vastidão do espaço e da imensidade do tempo, é uma alegria para mim poder partilhar um planeta e uma época com você. Quanto amor nessas palavras, quando Jesus nos ensinou que deveríamos amar uns aos outros. Um homem bom como esse, não temos nem o que dizer, né? O que ele trouxe de ensinamentos para nós foi algo maravilhoso. Então, chegamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em João, capítulo 14, versículo 2. Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Ou seja, se formos levar em consideração que Deus não cria nada apenas para constar como um enfeite do universo, né? Considerando que todos os globos de todos os tempos têm um propósito de fazer os espíritos evoluírem, imaginemos que, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Ou seja, em todos os momentos nós estamos evoluindo, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Se formos considerar que aqui mesmo no nosso planeta temos 7 bilhões de pessoas encarnadas, mas a proporção é 7 vezes maior de uma população desencarnada que coabitam o nosso planeta. Então, nós não somos os únicos habitantes, né? Evoluímos nos dois lados da vida. Também fala no Evangelho sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Se nós formos pegar aqui, né, uma imagem do que seria o tamanho das esferas conhecidas, já medidas, podemos ter uma ideia ali, né? Como que nós somos pequeninos. Temos Plutão lá, o menorzinho, que antes era considerado planeta, agora não é mais, né? Mas temos ali o Plutão e a Terra, em comparação a Plutão, a Marte, Mercúrio, Vênus. Depois temos Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. E aí vemos como que a Terra já ficou pequena por aí. A Lua, ali mostrando para a gente, né, sua face sempre vista, a face que a gente não consegue ver da Lua, para nós parece um grande mistério, né, mas que a astrofísica explica de uma maneira bem detalhada o que acontece. E a classificação espírita dos mundos, nós vamos ter, primeira classificação, mundos primitivos. É fácil da gente imaginar, né? Porque a Terra já passou por esse estágio de mundo primitivo, né? Enquanto as criaturas lá, gigantescas, a vegetação, a fauna era totalmente diferente. E o homem, quando chegou na Terra, mais parecia um animal, né? Lutando pela sobrevivência, matando para poder preservar seu território. Então, mundos primitivos, a Terra já passou por isso, mas ainda há muitos mundos primitivos que servem às almas recém-saídas da animalidade em progressão espiritual para a sua humanidade. Temos os mundos de expiação e provas, que é onde nos encontramos no momento. Mundos regeneradores, que é para onde estamos caminhando e agora, ultimamente, a passos largos, não? Mundos felizes, que gostaríamos de estar lá, já, mesmo não tendo condições para isso, né? E os mundos celestes ou divinos. Aí a gente para e pensa, meu Deus, onde será que Jesus está, né? Será que Jesus está habitando algum desses mundos celestes ou divinos, que é onde deveria estar?
Mas não podemos circunscrever Jesus ao mundo, né? Porque Jesus é criador de mundos. Então, ele não pode ser circunscrito, mas provavelmente já passou por lá. Nos mundos primitivos, quais são as características? Eles servem de morada para as primeiras encarnações do Espírito, como dissemos, né? Neste tipo de mundo, não existe nenhuma vida moral. Não quer dizer que os homens que habitam este tipo de mundo têm a vida imoral. Não, é vida amoral, é sem moral, sem noção de leis, sem noção do que é certo ou o que é errado. O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. Então, em função disso, ele age por puro instinto. Já no mundo de expiação e provas, que é a situação atual do nosso planeta, o mal ainda predomina sobre o bem. Só que nós já temos a noção da moral. Já temos um código de ética, já sabemos o que é certo e o que é errado e vivemos naquela luta entre a dominação dos instintos e entre a prevalência da moral superior. Os espíritos aqui encarnados têm que expiar, né? Expiar o quê? As faltas cometidas em vidas pregressas e nessa existência mesmo, né? Quando muitas vezes faltamos com nossos próximos e a vida nos dá oportunidade de acertarmos as contas ainda aqui. E é bom que seja, né? E ao mesmo tempo estamos aqui para passar por provações. Quando a gente fala em provação, lembramos muito o banco escolar, prova. E a gente precisa estudar, precisa fazer exercícios, precisa compreender aquela lição. E quando a gente acha que compreendeu, que fez todos os exercícios, aí vem aquela prova. E muitas vezes nós falhamos na prova, porque faltou o enraizamento dessa compreensão, o enraizamento do entendimento da lição que a vida quis nos ensinar. Nos mundos regeneradores, eles já servem de transição. É o próximo passo evolutivo porque a Terra passará. E esse processo já começou, né? Lá em Kardec, ele já dizia que esse processo já começou, já havia começado. É a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. Quer dizer, então, que a mudança de paradigma, ela acontece, né? A gente fala tanto que precisamos mudar o paradigma da compreensão da vida, da compreensão de Deus, da compreensão do homem, o autoconhecimento, a necessidade de reforma íntima, mas isso fica muito na área, no nível do discurso, quando na prática a gente pouco observa essa mudança. Mas aí chega a hora, né, de regenerar, é preciso que se coloque tudo isso em prática. Quando o bem finalmente predominará sobre o mal. É difícil a gente parar e pensar, né, que na Terra da atualidade o mal ainda predomina sobre o bem. É triste, mas é verdade. Basta a gente também fazer um olhar interior de como nós somos ainda, né? Revoltados, irritáveis, impacientes, imprudentes nas nossas ações. Ainda temos tanta coisa para acertar. Nós sabemos o que é certo, mas ainda fazemos o que é errado. Copiando, né, o modelo de São Paulo, que disse isso também, e conclui, né, que miserável homem que eu sou, porque eu sei o que é certo, mas faço o que é errado. Nós somos assim, né? Então esse estalo, né, esse nível quântico que precisa mudar, esse salto quântico que precisamos fazer é nessa era, né, de mudança da face da Terra, né, da psicosfera do planeta, em que nós vamos ser ajudados a fazer, porque não é fácil fazer essa mudança. Nos mundos felizes, onde o bem supera muito a ignorância, aqui já não se fala mais nem mal
já se fala em ignorância. Porque muitas vezes nós praticamos o mal por ignorância do bem, não que tenhamos a intenção de praticar o mal. Agimos errado por ignorância. Ignorância, talvez não dos fatos, mas por não parar para analisar, por não usar a razão, por não meditar. E aí nós tomamos uma decisão de forma impensada. E muitas vezes nós terminamos, fazendo o mal. Ou quando nós permanecemos em cima do muro, não sabemos o que fazer, então não tomamos nenhuma providência e permanecemos naquela fase da indiferença sobre o que está acontecendo, não ajudamos, mas também dizemos, mas também não atrapalhamos, Então precisamos tomar uma decisão, porque o bem ele é ativo. O bem só se realiza fazendo. Não adianta se dizer bom se nós não temos atitudes boas. Nestes mundos felizes, a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo o que compreendemos dela no nosso planeta. Ou seja, nós não temos ideia do nível de felicidade a que se chega num mundo verdadeiramente feliz. Nós não temos noção do que seja isso, A ciência e a tecnologia atingem nesses mundos patamares inimagináveis. Não existirão, nesses mundos não existem, mais doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo ou do orgulho não existe. A vida, ela tem até maior longevidade. E quando as pessoas finalmente desencarnam nesses mundos, é porque elas estão evoluindo, partindo para uma atividade superior e é motivo de celebração e de alegria perante aqueles que ficam, bem diferente, do que acontece aqui. Os mundos celestes ou divinos é morada de espíritos purificados, se é que eles precisam de moradas, onde o bem reina e a ignorância não existe. Vejam, nos mundos felizes ainda existe um pouco de ignorância, mas não de mal. Aqui nem ignorância existe, é só o bem que reina. São as últimas etapas reencarnatórias dos espíritos. Vejam bem, porque ainda há necessidade de reencarnar. Esses mundos celestes ou divinos são mundos materiais, talvez tão quintessenciados que nós, com nossos olhos grosseiros, não conseguiríamos perceber suas existências, mas ainda existe a matéria. Os espíritos que já são ascensionados, para lá de purificados, eles não precisam mais reencarnar. Por isso que Jesus não precisa estar em um mundo circunscrito. E a destinação da Terra, não é? Qual será? Será que um dia aqui será morada de espíritos puros e celestiais? É querer pensar muito lá na frente, Porque mal saídos do estágio de mundo primitivo, estamos aqui no estágio de expiação, o homem não é punido sempre ou completamente na sua existência presente, mas jamais escapa das consequências de suas faltas, até porque Deus, sendo justo, também é bom. Imagine se em uma existência apenas nós fôssemos pagar todas as nossas faltas de uma vez. É como se devêssemos um grande empréstimo a Deus e Ele, de repente, cobrasse tudo de uma vez só. Não, claro que não. É tudo parcelado na medida das nossas condições, para que não percamos a lição, E provação aqui na Terra, as provas têm por fim exercitar a nossa inteligência, assim como paciência e resignação, que é a coisa mais difícil que nós estamos precisando aprender em caráter de urgência, sermos resignados perante a provação que a vida está nos impondo agora por conta dessa pandemia, Nós não sabemos quando é que na nossa porta, no nosso lar, na nossa família, se alguém vai ser retirado do nosso convívio, há muito contragosto nosso, não é? Será que estamos prontos para isso? Será que teremos condição de nos resignarmos e confiarmos em Deus?
Tá aí uma pergunta que só quando passamos por isso poderemos responder, não é? A doutrina espírita coloca fim à eternidade do sofrimento, coloca fim ao inferno, que contrariava totalmente a misericórdia divina, pois entendemos que Deus permite que nós mesmos resgatemos nossos erros, tendo novas oportunidades de aprender e, consequentemente, evoluirmos. Coisa difícil até, né, para pessoas que professam outras religiões compreenderem no momento que Deus não vai condenar ninguém ao eterno fogo, ao eterno inferno, porque Deus é bom. Ele é justo, Ele ensina, Ele dá provas, temos as nossas expiações, pela lei do determinismo, realmente temos que resgatar nossos erros, muitas vezes pela dor. Bom quando nós conseguimos fazer através da lei do amor, mas criaturas difíceis como somos, nós ainda precisamos sofrer para aprender a necessidade do amor, que é o que está acontecendo agora, coletivamente, todos sofrendo, né? Estamos em quarentena, muitos perdendo seus empregos, tendo seus salários reduzidos, seus contratos de serviços suspensos, sob a ameaça de que vai faltar as coisas para a própria sobrevivência do homem. Então, se nós não estivermos bem certos de Deus, temos que ter cuidado, né? Para não cair no desespero, no medo, e aí engrossarmos as fileiras da negatividade que paira sobre o planeta. Nas expiações, nós já conhecemos bem, né? E nós vemos essas situações e achamos muitas vezes tão injusto que Deus é esse que permite com que crianças pequenas passem fome e cheguem mesmo a desencarnar nessa condição de miséria, das doenças, pessoas que catam lixo para poder comer alguma coisa. Onde está esse Deus que é um Deus bom, não é? Se não fosse pela lei do determinismo que estabelece as expiações, se não compreendemos o porquê dessas coisas, o porquê do sofrimento humano, nós não aceitaríamos também, não é? Toda dificuldade, problema, doenças provenientes de atos errados que fizemos em uma vida passada. São provenientes de atos errados que fizemos em uma vida passada. Quer dizer, então, que toda essa pandemia tem uma razão nas ações dos homens? Tem, né? A gente ouve muito falar do efeito borboleta, mas é uma realidade. Se chegou a esse nível que chegou, por trás disso tem muita coisa, muita cobrança para em cima de nós e muita reflexão para que não voltemos a errar. Pois para toda ação existe uma reação. Com relação às provações, né, elas já são mais brandas, no sentido de que o espírito é testado naquilo em que ele tem capacidade de superar. Se nós estamos prontos, a prova vem. E se temos fé, e se pedimos forças, nós conseguimos passar por essas provações. Então, certas doenças são aquelas doenças que nós pedimos para que nosso espírito se abrandasse através da reflexão, né? Várias situações em que nós passamos, um casamento difícil, né? Filhos difíceis, não tem necessariamente algo a ver com atos que fizemos em outras encarnações. E aí Jesus nos diz, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem os escândalos venham. Então Jesus nos diz que no estágio atual do planeta Terra é necessário que haja o mal, o escândalo, esses tipos de sofrimentos que surgem para nós. Há necessidade de nos purificarmos através da dor, mas é bom que nós saibamos receber a dor e não causar a dor. É melhor receber um ato
de violência de um irmão desatinado do que nós praticarmos esse ato de violência. Então, se nós já não praticamos mais, já é um grande sinal de evolução. Se nós recebemos ofensas, injustiças, já é sinal de que nós estamos pagando nossos débitos. E se nós recebemos essas doenças, essas injúrias, ofensas, perseguições, abandonos e nos conformamos, nos resignamos, aí vencemos a provação. Passamos bem pelo teste, não precisamos mais passar por ele. Os escândalos, nessa passagem, Jesus afirma que os sofrimentos são necessários no estágio atual do nosso planeta. Mas ai daquele que faz o seu semelhante sofrer, pois ele colherá frutos amargos das sementes ruins que plantou durante a sua vida aqui neste planeta. Tudo se explica, não? E aí, se nós formos pegar, o livro de Divaldo Pereira Franco, chamado Transição Planetária, todas essas coisas estão ali explicadinhas, pela psicografia do nosso querido Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos compreender que realmente estamos neste período de transição, em que a Terra cobra, mas logo em seguida ela nos dá. Na conferência que houve esse ano, no dia 15 de março, na 22ª Conferência Estadual Espírita, o espírito Dr. Bezerra de Menezes, em psicofonia, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos diz coisas maravilhosas a respeito disso. Inclusive, essa questão, do vírus, do coronavírus, o Covid-19, a pandemia que está aí sobre o planeta. Será que isso é sinal de evolução? Será que isso é um sinal dos tempos, mostrando que nós estamos adentrando nessa revolução planetária? E aí, Dr. Bezerra responde dessa forma: não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e do porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a mortalidade. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa, gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Quando estamos realmente sendo provados no ambiente do nosso lar, no convívio com aqueles que muitas vezes nos espezinham a caminhada, aquele familiar difícil, que muitas vezes nós preferimos quando saímos de casa, quando voltamos. Quando saímos não dizemos nem um bom dia. Quando voltamos nos trancamos no nosso quarto e não há o convívio, a troca de palavras. As palavras ficam esperando o momento que agora chegou. As pessoas estão tendo que se comunicar. As crianças estão tendo a oportunidade de brincar com seus pais, com seus irmãos. Quanta coisa boa está acontecendo. Agora, quem realmente não se tolera, chegou o momento de aparar as arestas também, porque as arestas crescem no convívio. E é por isso que nascemos em família, E aí, Dr. Bezerra de Menezes nos disse isso, Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a mortalidade. Quando nós soubermos, pelo menos uma prece por aquele que está perecendo, não? E ele continua: não penseis que vos encontrais a sós.
Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre os encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Nossa, quanta palavra de sabedoria para a gente refletir, não é? O cuidado com as ondas mentais, onde é que nós estamos sintonizando? É no medo, na agonia, na descrença, na dúvida, na indiferença? Ou é na confiança de que, por mais avassaladora que seja essa onda, se estamos com Jesus, estamos caminhando na crista da onda, como se estivéssemos tendo que surfá-la, até chegarmos numa praia onde a descida vai ser mais tranquila, mas estamos todos na mesma tempestade, né? Embora estejamos em barcos diferentes, compreensões e estágios de entendimento da vida diferentes. E ele nos diz também que se nós entrarmos nessas vibrações negativas, nós estaremos lá, em conluio com forças ultrajantes. Essas forças estão tramando, produzindo dores, mas que é permitido, porque no mundo haverá escândalo. E é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então nós temos aí, nós também estamos tendo a opção, onde é que eu coloco a minha antena, né? E ele conclui dizendo, as forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai. São as palavras do Dr. Bezerra de Menezes, dirigidas a todos nós este ano, por conta da pandemia. A Terra chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Vejam, no mundo de regeneração, a lei de Deus governará. Ainda existirão as leis dos homens, mas a maioria delas já estará esculpida na nossa consciência. Não é preciso estar consultando sempre o Código Civil, não é preciso ficar consultando as leis dos homens até para aprender como burlá-las. Não! Elas estarão esculpidas na nossa consciência, porque a lei de Deus se fará presente, governará. Os indivíduos trabalharão primeiro para o bem coletivo e depois pensando na individualidade. Vejam que coisa, que situação, né? A gente não gosta de pintar um quadro negativo, né? Um quadro que seja pessimista. Mas imagine que depois dessa pandemia, tendo que reconstruir todo um sistema social, nós vamos ter que fazer, não pensando em nós, mas pensando no coletivo, porque nunca como hoje nós estamos tendo a compreensão do quanto precisamos do próximo, do quanto que o próximo e o trabalho que tem, o tipo de profissão que exerce é valorosa. Desde aquele que coleta o lixo da nossa casa, os caminhoneiros que trazem os alimentos, os que trabalham nos supermercados, principalmente os que estão nos hospitais. De repente, a comunidade assumiu um valor que nós não esperávamos, nem imaginávamos. Agora não é mais só o meu, nós não queremos mais que só a nossa casa seja protegida e abençoada. Nós queremos que o nosso bairro, que a nossa cidade, que o nosso estado, o nosso país tenha novamente a autonomia de produzir bens para a coletividade. E isso é que vai importar daqui para frente, né? Mas como a natureza não dá saltos, situações difíceis acontecerão nas vidas das pessoas para se separar joio do trigo. Vejam que isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só através de uma crise
é que nós podemos realmente dar aquele salto quântico de que eu havia falado antes. Só ficarão aqui espíritos que tiverem merecimentos para viverem em um mundo mais civilizado, onde o bem predominará sobre o mal. Aí vai se inverter, né? Se hoje o mal predomina sobre o bem, depois de toda uma crise planetária de ascensão, movimento do universo, para que possamos evoluir na escala dos mundos, né? Finalmente o bem será maior que o mal. E quem persistir no bem, não se deixando levar pelas imperfeições, ou seja, procurando dominar em si as imperfeições, que é a luta de todo espírita, né? Dominar em si as más tendências, poderá encontrar a paz de espírito que tanto busca. O que não quer dizer também que aqueles que desencarnarão ou que já desencarnaram, que todos eles não são merecedores de aqui estar. Não, nós não temos condição de avaliar isso, não é? Até porque trabalhadores do bem têm desse lado e do lado de lá. Podem estar sendo requisitados, né, para as fileiras que estão trabalhando sem parar do lado de lá também. Jesus disse: não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar à frente. Depois que eu tiver preparado, chamarei a vós. E voltarei e vos levarei comigo onde eu estiver. Estejais vós também. E Jesus termina falando a preleção dele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos a promessa do Cristo, que ele iria à frente, como de fato foi, mas que ele prepararia um lugar para nós. E aqueles de nós que conseguirmos nos conectar com a energia crística neste momento de transição planetária, estamos certamente assegurando permanecer nesta Terra que vai evoluir, para que finalmente compreendamos a mensagem de Jesus, porque sem Ele não conseguiremos. Para sermos o sal da Terra, preservar na Terra o que a Terra tem de bom, é preciso ter fé e ações no bem. Que Jesus nos abençoe, que essa mensagem possa nos fazer refletir de alguma forma, diante de tudo que tem sido falado, sempre bom trazer o Evangelho para ainda mais acalmar o nosso coração e despertar a nossa consciência. Que assim seja.